Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de React Native. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre estados, sobre state, porém em componente de classe. Na aula passada nós aprendemos em componentes funcionais. Vamos fazer essa comparação aí na aula de hoje usando componentes de classe. Esse é o conteúdo e se você não é inscrito, recadinhos rápidos e fáceis. Se inscreva no nosso canal, clica aí no se inscrever rápido e fácil, não atrapalha o vídeo. Aproveita e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, porque são aulas de segunda a sexta. Também não deixa de dar o seu super like, de contribuir com o seu super like, porque isso ajuda demais o nosso canal. Também clica agora, porque você garante que não esquece para o final. Se o nosso canal é bom para você, se tem conteúdo que faz você aprender, se é bom o nosso conteúdo para você, não deixa de clicar no joinha, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo. Beleza? Vamos então para a aula de hoje para a gente aprender sobre state em componentes de classe. Nós até vamos fazer o seguinte, vamos até criar dois componentes aqui, um de classe e um funcional, para a gente fazer a comparação entre as duas formas aí de utilização. Dei uma limpada aqui no nosso app, certo? Nós estamos aqui com dois text aqui, são esses dois testes que estão aqui. E já vamos de cara começar a criar o nosso componente aqui, ó, na pasta componentes. Vamos criar aqui o componente carro C. .js. Por que carro C? Porque esse carro aqui vai ser o componente de classe. Depois nós vamos criar o carro F, que vai ser o componente funcional. Tá bom? Muito bem. O que nós precisamos aqui para utilizarmos componentes de classe? Precisamos de dar os imports aqui de React e como a gente vai utilizar componente de classe, a gente usa aqui herança, né? Então a gente faz um extends aqui de component. Então temos que fazer o import aqui de component, isso aqui a gente importa de React. E vamos também dar os imports aqui nos componentes que a gente vai usar. Vamos colocar aqui os três componentes básicos, view text e button. E isso aqui vai vir de onde? De React Native. Muito bem. Então agora estamos trabalhando com o componente classe. Então aqui, ó, export default class, o nome, e vamos herdar componente. Beleza, lindo, maravilhoso esse negócio, hein, gente? Olha que show! E como a gente está trabalhando com componente de classe, a gente não pode esquecer nunca jamais do render. E aproveitando aqui, nós vamos já colocar props, que nós vamos passar alguns atributos para esse camarada aqui. Então, dentro de props, aqui render, não, né? Aqui é return, certo? E aí, já nos moldes de JSX, como no componente funcional. Então, aqui nós temos o nosso componente de classe, ok? E já vamos criar aqui, deixa para depois, eu ia criar o componente funcional, mas deixa para depois aqui. Bom, que isso aqui vai retornar? Vai retornar uma view aqui com um text que vai ser a descrição do carro aqui, e um button que vai ser o botãozinho. O nosso carro vai ter o nome, informando se ele está ligado ou desligado, e um botão para ligar ou desligar. Esse aqui vai ser o nosso componente, tá? Salva aqui. Então, eu preciso aqui do nome, vou chamar aqui, ó, carro. E aqui vai estar o nome do carro, certo? Vai vir via propriedade, um tracinho e um texto aqui informando se ele está ligado ou desligado, que vai ser relacionado ao nosso estado, certo? Vai ser relacionado diretamente ao nosso estado. Então, como que a gente utiliza o estado aqui em componente de classe? Basicamente, nós vamos criar aqui o nosso container state, que vai receber, seria um objeto, né, que vai receber aqui os nossos estados, certo? Então, aqui eu vou colocar o primeiro estado ligado com o valor true. Posso colocar vários estados? Claro, isso aqui o state é um container. Entendam como um container é um objeto, tá? Um objeto aqui que vai receber as suas propriedades. Então, por exemplo, se eu quiser outra propriedade aqui, por exemplo, lataria, que vai informar a condição da lataria, tá 100%, tá? Em um jogo ele sofreu uma batida, sofreu um dano, então eu mudo aqui lataria para 80%, tá bom? E aí eu posso ir colocando outras propriedades, sei lá, nome do carro, sei lá, Golf, enfim, quantas propriedades, quantos states eu precisar, a gente pode inserir aqui dentro do objeto state, tá bom?
Então, por enquanto, vamos deixar só o ligado, tá? Depois, se precisar, a gente coloca mais aqui. Beleza. O nome do carro vai vir via propriedade. Então, vou passar via propriedade. Quando eu usar o objeto carro lá no nosso app, nós vamos passar via propriedade ele aqui. Então, eu vou pegar aqui, ó. Como a gente está trabalhando com componente funcional, a gente tem que usar o thisProps e o nome da propriedade, que vai ser nome. Eu vou criar a propriedade nome que vai estar vindo lá. E o ligado aqui vai estar sim ou não, de acordo com o valor do state aqui. Então, eu tenho que ler o state e usar um ternário para definir se eu vou escrever o texto sim ou não, informando se ele está ligado ou não. Para a gente ler o state aqui, é o thisState, então a gente coloca o objeto e o nome da propriedade que a gente quer ler. No caso, a propriedade é nome não, né? Ligado. Então, vou verificar. Obtive o valor do state ligado e vou usar um ternário aqui para, se isso aqui for verdadeiro, eu retorno o texto sim. Se isso aqui for falso, eu retorno o texto não. Beleza? Muita gente pergunta, tem que ser aspas duplas, tem que ser aspas simples. Nesse caso aqui, tanto faz. Aspas duplas, aspas simples aqui vai funcionar sem problema nenhum. Tá? Então, eu fiz uma ternária ali para obter o valor do ligado. E agora, vamos lá ao nosso botão. Aonde o título do botão, o texto do botão, também vai ser esse mesmo esquema aqui. Vou usar um ternário, onde eu vou ler o valor do nosso estado ligado, e se ele for true, ou seja, se ele estiver ligado, eu escrevo desligar. Se ele estiver desligado, se ele for falso, eu escrevo ligar. Ok. Enquanto está aqui, gente, falta programar o onPress do botão, mas a gente já pode fazer o import desse camarada aqui para a gente ir vendo ele aqui, né? Então aqui, ó, import. Vou chamar também de carro C aqui, tá? From tá vindo de onde? Tá vindo de componentes e o nome do componente é o carro C. Beleza. Vamos usar este camarada aqui, carro C. E a gente vai passar aqui a propriedade nome. Esse primeiro carro aqui vai ser o Golf. Certo. Salva. E agora ele deu um enable to resolve módulo. Tá. Deu um errão aqui, mas não é um erro. Mas é esse React aqui que está vindo lá do componente. Deve estar escrito aqui, ó. React, aqui, ó, com R maiúsculo, né? Salva. E beleza. Tá aqui o nosso carro, tá vendo? O nome do carro aqui que foi passado por propriedade, aqui, ó, Golf. Entrou aqui para o props e veio parar aqui, tá vendo? Golf ligado sim, que está verificando aqui o valor do nosso estado. O botão ainda não funciona. E nós vamos fazer ele funcionar agora, programando aqui o onPress. O que nós vamos usar aqui em onPress? Eu vou usar uma arrow function. Vou usar uma arrow function. Onde eu vou verificar a mesma coisa. Vou verificar o valor do estado. Aliás, verificar não. Eu vou alterar o valor do estado, né? Que eu preciso alterar o valor do estado. Se ele for true, eu vou passar para false. Se ele for false, eu vou passar para true. Beleza? Nós já fizemos essa rotina aqui, esse toggle aqui. É muito simples. Então, como que eu mudo o estado aqui? Utilizando o componente de classe. Então, é assim, ó. This setState, certo? Lembra que lá na função a gente criava o componente, o estado, e a função que ia manipular o estado. Aqui não, aqui a gente tem setState que manipula o estado. Para o setState, a gente precisa passar o estado, certo? E o valor do estado. Isso que a gente precisa passar para ele. Ó. Então, o estado é o estado ligado, que eu quero manipular, e o valor do estado. O que esse estado vai receber? Ele vai receber o seu próprio valor. thisState.ligado, porém, o seu valor negado. Ou seja, se ele tiver true, ele vai receber false. Se ele tiver false, ele vai receber true. Certo? Salva aqui. E nesse ponto, aqui, ó, já está funcionando. Então, ligado, não está ligado. O que eu posso fazer? Eu posso ligar. Então, eu clico no ligar, ele liga lá, ligado sim, agora eu posso desligar. Beleza?
Lindo, maravilhoso. E aí eu posso colocar quantos carros forem necessários. Vamos criar um novo carro aqui, HRV. Olha só, agora eu tenho 2 carros, eles funcionam independentes, tá vendo? Ó? Vendo aqui, ó. Vendo? Os 2 carros operam totalmente independente um do outro, certo? E aqui a gente até aproveitou, né? Nós vimos aqui como usar o state e como usar props. Vamos criar aqui rapidinho para a gente fazer a comparação do nosso componente funcional. Então, eu vou chamar de carro f.js, certo? O que a gente vai fazer? Vou copiar os imports aqui, que é a mesma coisa, né? Só que aqui não importa o component. Aqui a gente, porque aqui não é componente funcional, não é componente classe, né? É componente funcional. Só que eu preciso importar o useState, certo? Que esse cara aqui vai ser um componente funcional. Então, export default, não pode esquecer o default. Export default function e props. Quero usar props aqui. E o return para a gente criar o nosso componente. Aqui é a mesma coisa. Então, vou copiar tudo isso aqui para cá. Sim, a mesma coisa em termos de JSX, né? Mas a gente tem que fazer umas alterações aqui. Por quê? Porque no componente funcional, a gente não usa o thisProps, beleza? A gente usa o nome diretamente do estado, certo? Aliás, aqui é props, né? Porque aqui não é estado, aqui é a propriedade. Então, props tem que informar que esse camarada tem que informar que está vindo daqui, tá? Aqui é o estado, a gente vai criar o useState como variável, então por isso que a gente não precisa colocar thisState, porque é como variável normal, certo? Então aqui é o estado também, a gente não precisa disso aqui. Vamos criar o nosso estado, então const, o nome do estado, vou usar o mesmo, ligado, e vou usar o set ligado, certo? Vou falar que isso aqui é useState e vai começar ligado aqui, certo? Então aqui a gente vai usar o set ligado, beleza? E só negar aqui o valor do ligado, certo? Então a gente tem os 2 componentes aqui. Como usar estado e props em componente funcional, como usar estado e props em componente de classe. Vamos importar o nosso componente funcional para cá? Vamos importar. E vamos colocar 2 carros também do componente funcional? Vamos sim. Então, aqui vai ser polo e mais um aqui, fit. Então, eu tenho 2 componentes de classe e 2 componentes funcionais. Tudo funcionando aqui, um independente do outro, todos funcionando do mesmo jeito, tá vendo? Então, tanto faz eu utilizar componente funcional ou componente de classe, o funcionamento vai ser exatamente o mesmo. Tá aí, gente. Presentão na aula de hoje aí, olha que aula massa e super informativa, super proveitosa, e aprendemos muitas coisas na aula de hoje. Vimos muitas coisas, vimos criação e diferença de componente, classe e função, e uso de estados nesses componentes e uso de propriedades nesses componentes. Aqui no CFB Cursos é assim, você aprende React Native raiz, meu amigo, e passo a passo para a coisa fixar na sua cabeça. Esse foi o conteúdo da aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Clica no joinha quem não clicou, se inscreve quem não se inscreveu. Te espero na próxima aula, um forte abraço, até lá.